Queridos, queridas, boa noite. Graça e paz, tá? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obras da carne. A terceira que irei abordar agora se chama lascívia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, aquela sequência do dicionário, para depois irmos para 4 citações, tá bom? Lascívia. Nosso texto base é Gálatas, capítulo 5, versículo 19, tá? Lascívia tem uma série de significados, tá? Mas os principais eu vou falar para vocês. Conduta ultrajante, pensamentos ou atos totalmente imorais. Então, a imoralidade está associada, que induzem a sexualidade ou sensualidade também, principalmente no aspecto feminino, tá? Libidinagem, sensualidade, grande inclinação para a luxúria, tá bom? E aqui tem uma série de outros sinônimos. Despudor, desejo, vontades referentes aos atos sexuais, tá? Conduta ultrajante, pensamento ou ato totalmente imorais que induzem a sexualidade, tá? O texto base, vamos primeiro a Ezequiel, tá? Livro de Ezequiel, profeta maior, 23. Ezequiel 23, versículo 21. Aqui vai tratar esse texto de 2 meretrizes. Deus dando exemplo aqui. O Olá e o Olibá, tá? Mas eu vou citar para vocês, só para fazer um referencial da lascívia, no versículo 21 e 27. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade. Então aqui a lascívia está relacionada à luxúria. Quando os do Egito apalparam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Nesse caso aqui não era só a prostituição carnal, mas vou repetir novamente, que vai ficar um pouco mais claro quando eu falar de idolatria, tá? Que é a próxima obra da carne. Mas a questão da luxúria espiritual, tá? Os deuses do Egito, não que não tivesse esse pecado de luxúria no povo de Israel, também tinha, tá? Versículo 27. Assim farei cessar em ti a tua luxúria e a tua prostituição, provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito. Porque o povo nessa época já estava começando, não digo todos, mas uma parte deles se contaminando com a cultura, com os procedimentos, com as atitudes dos egípcios, tá? Oséias, profeta Oséias,
Fica perto de Daniel, tá? Oséias 2, versículo 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Aí está fazendo aqui uma alusão à infidelidade do povo e à fidelidade de Deus. Por isso que tem um versículo que diz o seguinte: ainda que não sejamos fiéis, ele permanece fiel, tá? Mas essa infidelidade também está relacionada, essa luxúria, essa lascívia, à questão da imoralidade, da idolatria, tá? Vamos a 2 Coríntios 12, 21. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que independente da luxúria ser com uma criatura ou com deuses estranhos, para Deus é a mesma coisa, tá? Não há diferença. Porque aquilo que eu já falei e tenho, assim, sempre batido na mesma tecla. Deus não aceita ser segundo, terceiro, nem quarto e etc. na vida de ninguém. Ele tem que ser o primeiro em tudo, tá? Tudo que coloca Deus de lado ou atrás ou em segundo plano é questão de idolatria, tá? 2 Coríntios 12, 21. Paulo apela para o juiz de todos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Tá? É pecado, hein? Obra da carne, Deus não se agrada, tá? Já nesse texto aqui, em que o apóstolo Paulo escreveu, a gente já não tem o sinônimo de lascívia. A palavra, ela aparece abertamente, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. A morte para o pecado e a pureza de vida, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, o que a gente pode entender nessa questão da lascívia? Acomete mais mulheres por conta da questão da sensualidade, né? Principalmente mulheres belíssimas, lindas, que têm corpos esculturais, e aí acaba exagerando um pouco nos adornos, na vestimenta, e quer mostrar aquilo que é bonito. Não, tampe. Quanto mais coberta a mulher for, melhor. Mais santificada também ela é, tá? Mas na questão espiritual, essa lascívia está muito relacionada à questão da idolatria. De você deixar o Deus vivo, o único Deus criador, e se corromper, adorar outros deuses, que para Deus, o Todo-Poderoso, é considerado deuses estranhos. Porém,
Tem pessoas que não só cometem lascívia em relação ao Deus Todo-Poderoso, associando ou colocando em primeiro lugar deuses estranhos. Tem pessoas que cometem a luxúria com criaturas, com seres humanos, tá? E também animais irracionais. Tá? Isso é coisa muito séria, tá bom? Então, principalmente aí, a lascívia está muito relacionada à questão da perversão sexual, da imoralidade, da sensualidade, tá? Esses desejos aí desenfreados. Sai com qualquer um, não espera o casamento para executar a sua atividade sexual com seu parceiro ou parceira, tá? A verdade é, queridos, sem santidade ninguém verá o Senhor, tá? Então tem que ter uma vida de santidade. É impossível o Espírito Santo habitar num corpo de uma pessoa que pratica lascívia, tá bom? Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar de lascívia, tá? Que Deus te abençoe abundantemente. Que você possa cada dia se santificar e ter nojo do pecado. Tá bom? Que você seja um verdadeiro santo, uma verdadeira santa para Deus. Que isso significa ser separado, tá? Santo não é perfeito, apesar que também está escrito: sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial, tá bom? Mas a gente sabe que nessa terra é quase impossível ser perfeito. Perfeitos seremos na eternidade, mas temos que buscar a cada dia a perfeição, principalmente no que diz respeito às nossas qualidades. E cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você que é solteiro, solteira, não pratique a fornicação. Tá? Não pratique sexo antes de casar. E você que é casado, não cometa adultério. Preserve você e o seu parceiro. Preserve você e a sua parceira. Porque os casados, eles são como dois numa só carne. Uma vez eu ouvi uma pregação que o casal é assim. Você pega 2 folhas de papel e você passa cola. Cola. E aí cola uma folha na outra. Depois de secada a cola, você tenta separar as 2 folhas. O que vai acontecer? Vai rasgar. Você não vai ter mais 2 folhas sem nenhum rasgo, né? Vai estar destruída. Casal é assim, marido e mulher, tá? É como 2 folhas de papel coladas. E o que Deus uniu, não separe o homem. Também isso está escrito, tá? Que Deus abençoe os casais, que Deus abençoe também os solteiros, tá bom? E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá? Graça e paz.